uma casa de sítio simples, muito bonitinha, com um pouco mais de 20 metros quadrados. Foi o que eu projetei para mim e quero compartilhar com você. Oi, eu sou o Edon, um arquiteto que começou uma horta orgânica agroecológica que me mudou de um jeito que fez eu querer voltar a morar no sítio. Na verdade, isso se tornou um sonho meu. E por causa disso, eu vivo fazendo casa para caso esse sonho se realizasse. E nesse vídeo, eu decidi compartilhar uma delas com você. Aqui na horta não tem como eu te mostrar esse projeto, porque não tem computador aqui. A gente precisa ir para outro lugar. Vamos lá? Pronto, cenário diferente, agora sim, computador. O vídeo será dividido da seguinte forma: fachadas, mostrando e explicando toda a parte de fora da casa, parte interna com layout, mostrando todas as imagens de como é, e por último a planta baixa com as medidas e tudo mais. Então fica até o final do vídeo para não perder nada. Olha, é realmente uma casa simples e pequena, né? Mas só se você não olhar com calma. Como o meu foco era economizar o máximo possível, isso criou alguns obstáculos. E é justamente aí nesses obstáculos que o projeto fica legal, onde as casas de fato se tornam únicas. Como aqui, tem esses pilares, que é para ser de madeira, né? Tá retinho aí, mas é para ser a madeira que tem no local ou em vizinhos mais próximo possível. A vedação, que é essa parede branca, é com tijolo de adobe, que é feito com a própria terra do local e diminui muito a temperatura dentro do ambiente. E a fundação, ela seria feita com pedras do próprio local ou do lugar mais próximo possível. Esses detalhezinhos, assim, vai ajudando a gente a economizar e a reduzir também a emissão de gás carbônico, transportando todos esses materiais. Além de dar uma baita personalidade para casa, porque cada madeira, cada pedra são únicas, né? O telhado, meu sonho seria fazer um teto verde, mas com pouco dinheiro que eu não tenho, o que dá para fazer seria talvez um telhado convencional, mas claro, usando a manta térmica para aliviar um pouco do calor também. Porque aqui na região que eu moro faz uns 40 graus todo dia, e junto a essa manta térmica com tijolo ajudaria bastante a amenizar todo esse calor. E tem outro detalhe que vai ajudar demais nisso, mas isso eu vou falar um pouco mais para frente. Aqui eu usaria tijolo estrutural no banheiro, né, que eu mesmo posso fazer, mas com cimento. E é claro que dá para fazer de outras formas, as construções sustentáveis usam muitas outras técnicas, né? Mas como eu sou muito novo nessa área, né, de construção natural, porque como eu disse, meu interesse sobre essa área veio depois que eu comecei minha horta em abril. A gente está em setembro. Então, até esse sonho se realizar, possivelmente eu vou descartar essa ideia de usar cimento. Mas, por enquanto, o bom não é inimigo do ótimo, como já dizia o Luigi, né? Antes de entrarmos para dentro, eu queria falar sobre essa entrada aqui. Eu fiz coberto por causa da chuva, né? Metade do ano aqui chove e seria feito com a mesma pedra da fundação, dando todo esse aspecto chique, rústico, né? Mas aí a gente economizaria no revestimento. Tá bom, você tá falando em economizar, mas e esse tanto de madeira no beiral, essas madeira vertical aí? Madeira de demolição, pessoal. Muito do que sobra na construção civil hoje vira lixo, até o que não é lixo. Mas nas mãos certas, esses materiais que são jogados fora viram coisas incríveis. Agora entrando na parte interna, queria falar sobre essa belezura que é o piso, que à primeira vista não parece ser nada demais, né? Mas é que eu tenho muita vontade de fazer as minhas próprias cerâmicas. Porque assim, eu também sou artesão. Eu gosto de criar coisas e essa seria uma das coisas que eu adoraria fazer. A casa inteira, na verdade, seria uma desculpa para eu criar coisas que eu tenho vontade de fazer há bastante tempo. Então toda ela seria bem artesanal. Teria bem minha cara. Então, começando por esse ambiente, que é basicamente uma cozinha, eu queria algo totalmente aberto. Mas tem todo o problema da segurança e dos mosquitos. Moro na Amazônia. E para colocar uma grade aqui por causa da segurança, ou só uma tela solta aqui por causa dos mosquitos, ficaria muito feio, né? Então eu pensei em pôr todo esse elemento de madeira, vertical, e aí é só colocar uma tela preta, que ajudaria a disfarçar muito bem e protegeria toda essa parte de fora aí, deixando o local bem bonito e funcional. Eu faria uma super bancada que se conecta com o fogão a lenha, eu tenho muita vontade de ter um fogão a lenha, e toda essa parte de bancada seria feita com concreto armado, com acabamento de cimento queimado, ou ser feito do jeito que eu quero, né, que é revestir com pecinhas de cerâmica, bem personalizadas, com os desenhinhos que eu mesmo faria. Eu também desenho. E sendo dessa forma, comigo fazendo tudo, diminuiria muito os custos. E nesse ambiente tem essa janelona e essa porta, que quando abertos, né, conecta um ambiente no outro, tornando basicamente esse outro ambiente numa extensão da cozinha. E aí nessa janela teria essa mesa pequena, só de 2 lugares, porque a minha vontade é ter uma mesa bem grande debaixo de uma árvore, próximo da casa. Mas no dia que chovesse, eu poderia ir para dentro de casa e comer lá dentro, sem problema nenhum. E isso é o tanto que eu piro no calor, cara. Eu prefiro comer fora de casa, no ventinho. Aqui é muito quente, isso me deixou muito encucado.
que tem essa máquina de lavar aqui dentro? Por que você não colocou lá fora, como normalmente fazem? Vocês lembram daquilo que eu falei sobre necessidades? Para mim, a prioridade é ter uma cozinha bem maior do que a minha lavanderia, que eu gosto de cozinhar. E eu preciso de uma lavanderia bem simples. Eu só vou usar uma máquina faz tudo e um tanquinho ali, com um balcão, que também pode ser usado para apoio da geladeira. E debaixo desse balcãozinho eu usaria para armazenamento. E falando nisso, o armazenamento então seria ali e nessas prateleiras aéreas, porque o TDAH aqui precisa ter tudo à vista, senão não lembra das coisas. No geral então, a cozinha e esse outro ambiente são as mesmas coisas, mas eu coloquei essa divisão justamente porque nos dias chuvosos dá muita chuva de vento e também eu criaria mais uma barreira contra os animais peçonhentos. Então, conectado com esse apoio da cozinha está o quarto, que mesmo sendo muito pequeno, de propósito, eu aproveitei bem todos os espaços, menos em cima da minha cabeça onde eu vou dormir, porque eu tenho rinite. Esses quadros aqui quase me matam, eu tenho que tirar eles. E os armazenamentos ali então seria debaixo da cama, um baú no pé da cama, um guarda-roupa e também prateleiras ali no pé da cama. E tudo eu faria, porque o projeto marcenaria há um bom tempo, então eu já aprendi bastante coisas. A cama não tá de um jeito legal, né? Porque o ideal é ter acesso dos dois lados, porém eu fiz dessa forma porque a gente economiza no metro quadrado e, consequentemente, significa gastar menos. No banheiro, eu não fiz nada demais, ele é bem comum, mas ali eu gastaria muito do que eu economizei, porque eu colocaria porcelanato, principalmente na área molhada, porque eu tenho muita agonia de banheiro úmido, eu gosto dele bem sequinho. Na construção civil, eu indico muito isso, você economiza num ponto para investir em outro que você acha muito importante para você. E agora sim, planta de layout e podemos falar sobre ventilação, que junto com o tijolo de adobe, a manta térmica, ajudaria a lidar melhor com o calor. As aberturas que eu fiz aqui para ajudar na ventilação chamam de ventilação cruzada, que basicamente permite que o vento circule pela casa toda. Fazendo diferente disso aqui, abrindo só uma abertura, o vento não entra. Então por isso eu coloquei uma abertura aqui e aqui, aqui e aqui. E então usando a ventilação cruzada, dessa forma que eu te falei, você consegue melhorar muito a ventilação da sua casa. Um conforto térmico para mim é uma prioridade gigantesca, porque eu cresci numa casa que é muito quente, é essa casa aqui. Sem brincadeira, tem dias que chega a quase 50 graus, enquanto lá fora tá 37. Essas são as medidas, caso você estivesse esperando até agora para saber, né, o tamanho de tudo aí dentro da casa. O layout dessa casa, né, as coisas aí dentro, a posição delas, pode parecer ruim para você, é uma maluquice, né, tudo que eu fiz aí, mas é perfeito para mim. Justamente por causa daquilo que eu te falei lá no início do vídeo. Cada um é único, cada um tem suas necessidades. Olha, agora o assunto é sério. Eu preciso que você comente nesse vídeo se ele te ajudou e se você quer outros vídeos assim como esse. Porque tem muito para ser falado de casas de sítio, que por mais que pareça simples, tem muito para ser levado em consideração na hora de construir. Lembrando que o simples, ele não é sinônimo de uma coisa ruim. Para mim, é o contrário, é o básico bem feito. Caso você goste de conteúdo de roça, horta, natureza, esse canal é para ti. Se inscreve e aproveita e clica nessa playlist que está aparecendo aí na tela. Tem vários outros vídeos aqui do canal que eu aposto que você vai gostar. E até a próxima, pessoal. Obrigadão.